Olá, eu sou Márcio Teixeira e depois de muitos anos de estudo e muitos pedidos aqui no canal, finalmente meu livro está disponível para você comprar aí no Brasil, no site que está aqui na tela e também no descritivo desse vídeo. São mais de 30 anos de estudo, mais de 500 páginas compiladas para você num texto fácil de ler, para você finalmente descortinar o que existe no mundo espiritual por trás da música que você ouve. Esse é o momento, não perca! Leia esse livro, porque você nunca mais vai ouvir música da mesma forma. Proteja a sua alma. E antes de mergulhar no tema de hoje, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, clicar no sininho de notificação para que toda vez eu colocar um vídeo novo aqui no canal, você seja avisado. Esse vídeo foi inspirado em uma conversa que eu tive com uma pessoa, que aliás eu gosto muito dele. Por respeito eu vou guardar a identidade dele, não vou falar aqui, mas ele tem sido uma pessoa que eu estou interagindo bastante no meu Instagram. E ele assistiu um dos vídeos da série O Satanismo na Música. E ele me questiona muito, de uma maneira muito educada, muito coerente até, diria. Porque ele gosta de heavy metal, cara, ele gosta de rock pesado. E a igreja, utilizando a sabedoria de Minhoca, criticou o cara, criminalizou o seu amor por ouvir rock. E o cara falou, quer saber, eu tô saindo fora, não quero saber de igreja. E eu sempre com muito tato, com muito jeito, vou conversando. Porque afinal de contas, foi uma pessoa que se machucou na igreja, que se machucou dentro do contexto onde ele foi julgado pela igreja. E isso acontece demais, não só com música, mas outros, sabe, em outras situações. E muitas pessoas se afastam do evangelho, olha só, do evangelho, e é o caso dele, por causa disso. Como se Jesus fosse descer na casa do cara, na hora que ele estivesse lá, ouvindo o heavy metal dele, sentar do lado dele e falar, muito bem, hein? Peguei, o que é que você está ouvindo aí? Iron Maiden? Coisa feia. Sério que Jesus ia fazer isso? Claro que não! Só que a religiosidade das pessoas faz com que o julgamento religioso coloque um peso sobre as pessoas, tamanho, antes de falar para eles quanto Deus ama, quanto Jesus os ama. E numa dessas conversas, inúmeras conversas, e é muito legal que ele me manda uma série de vídeos, cara, assiste essa banda aqui, olha que legal, tal, é bem pesada, mas eu gosto dessa aqui, ó, que é como ele fala, white metal, né, que é, sabe, rock cristão, coisas pesadas. Eu falei, cara, eu também gosto de rock pesado, cristão. Outro dia eu fui no show do Striper aqui em Orlando, e pô, ele gostou pra caramba, sabe, então a gente acaba criando um vínculo de respeito mútuo, né, porque, cara, eu fui roqueiro também. E eu não acuso o cara, você entendeu? Eu não posso fazer isso. Não interessa o background. Jesus não está preocupado com o que a pessoa está ouvindo. Cara. Jesus não morreu pelo seu playlist no Spotify. Jesus não morreu por isso. Jesus morreu pela alma das pessoas. E na nossa última interação, eu acho que foi talvez a interação mais forte que eu tive com ele, né? Eu fiz essa pergunta para ele, cara. Você já parou para pensar o que Deus vai te perguntar no dia que você fechar os olhos nessa vida e você abrir do outro lado, face a face com Jesus? Qual será a única pergunta que Jesus fará para você? Pergunta isso para ele. E aí silêncio do outro lado. Aí ele carinhosamente respondeu, cara, preciso pensar, muita coisa para eu digerir. E essa foi a nossa última interação. E eu falei, cara, eu te amo em Cristo e quero o melhor para você, e eu sempre trato ele com muito carinho mesmo. Sabe, essa é uma pergunta que eu quero fazer para você hoje. Onde será a sua eternidade? Tem um trecho nos evangelhos, e eu gosto muito de referir a Cristo, e me dá um voto de confiança. Em Lucas, capítulo 12. E tem uma coisa que eu gosto em Jesus, cara. Jesus descia o porrete nos religiosos, cara. Ele não dava trégua, cara. Se via alguém pedir cura, se via alguém que era, sabe, tava passando aquela situação, aquele perrengue da vida, precisava, Jesus me cura, Jesus me restaura, Jesus faz isso. Cara, Jesus devia ter um coração aberto para fazer milagre, para fazer cura, para fazer libertação, expulsar demônio. Mas quando viam os fariseus, os religiosos,
tentar armar com Jesus para ver se pegava ele, aí Jesus descia a lenha, cara. E numa dessas conversas, ele falou um negócio tão profundo que desde criança, eu devia ter 6 ou 7 anos, eu lembro do pastor da minha igreja falar esse versículo. Eu vou ler para você. Que era numa desses debates que Jesus estava tendo, Jesus fala o seguinte: digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Em primeiro lugar, é preciso a gente entender o que ele está querendo dizer aqui. Primeiro, ele está falando num plano material. Depois, ele está falando num plano espiritual. Ele está falando, olha, todo aquele que me confessar o que? Diante dos homens. Todo aquele que me confessar nessa vida, em vida, eu também o confessarei diante dos anjos de Deus, que é num plano espiritual. Epa! Como assim? E outra coisa que ele está falando é o seguinte, ele está chamando aqui, ó, também o Filho do Homem o confessará diante dos homens, diante dos anjos de Deus. E por que ele está usando esse trecho, Filho do Homem? Se ele era o Filho de Deus. Tem um contexto. E o contexto é o seguinte, ele estava falando com os religiosos, cara, os caras que mais conheciam a Bíblia, entre aspas, né? Os caras que mais conheciam a Torá, toda a escritura sagrada do judeu. Ele estava falando com os tops, o cabeção, cara. Aí ele vira e fala, o Filho do Homem. Quando ele falou isso, era a mesma coisa que dar um soco no estômago dos caras. E quando a gente lê em Daniel capítulo 7, versículo 13, Daniel está tendo um sonho. E nesse sonho ele estava falando o seguinte, ele fala o seguinte, olha só. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Tá vendo? Filho do homem, o termo? Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Ou seja, essa pessoa, esse filho do homem, foi levado até a pessoa de Deus, cara. Foi-lhe dado todo o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Esse Filho do Homem aqui é Jesus. Quando Jesus está falando isso aqui para os religiosos, ele está falando dele mesmo. Eu digo para você, olha, todo aquele que confessar diante dos homens, que me confessar, percebe que ele falou que me confessar, ou seja, confessar, o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas ele fala também, mas se você me negar, mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Isso sempre foi um negócio interessante. Ali tinha um monte de gente. O que significa de confessar diante dos homens? Eu acabei de explicar quem era o Filho do Homem. E sabe o que é interessante? Existe um dito popular aí que fala, Deus vai julgar todo mundo. Deus vai julgar. Deus não vai julgar ninguém, cara. Sabe quem vai julgar? Olha isso aqui. Vamos ler. João 5, versículo 22 e 23. Eu vou ler para você. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ou seja, Deus não vai julgar ninguém, cara. Quem vai julgar é o Filho. Mas, como assim julgar? Quer dizer que você está querendo dizer que depois dessa vida vai ter um julgamento? Olha aqui que o próprio Cristo... E eu estou usando as palavras de Jesus, tá? Olha só. João 3, versículo 3. Novamente, Jesus está tendo uma discussão, não é uma discussão, mas uma conversa. Tinha um cara chamado Nicodemos, ele vai se encontrar com Jesus de noite, sem que ninguém visse, e fala assim, Jesus, é o seguinte, me explica esse negócio direito aí. Aí ele fala o seguinte, sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Aí Jesus responde o seguinte, Nicodemos é o seguinte, em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha só, toda vez que a gente vê na Bíblia uma repetição de palavras próximas uma da outra, e aqui Jesus faz isso, né? Em verdade te digo. Quando Jesus faz isso, ele está querendo dizer o seguinte,
presta muita atenção no que eu vou te falar. Isso aqui, cara, você tem que aprender tudo. Aprenda isso que eu vou te falar, Nicodemos. Entendeu? Aí ele fala assim, ó, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Aí o velho, cara, pirou, né? Porque ele falou, cara, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode voltar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Como assim, né? Não entendeu nada. Aí Jesus diz de novo, em verdade, Nicodemos, ó, em verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso aqui, ele está dizendo, o que é nascido do Espírito, esse Espírito aqui tem um E maiúsculo, porque se refere ao Espírito de Deus. E depois o próximo Espírito que ele fala é uma letra minúscula, e o Espírito que se refere ao Espírito do homem. Significa que esse Espírito aqui tem que renascer dentro do Espírito de Deus. Isso é o renascimento. Mas como faz isso? O cara estava pirando, né, bicho? Aí Jesus, nesse mesmo momento de diálogo, ele fala, talvez o versículo mais importante de toda a Bíblia, ele fala o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí ele continua no 18 falando o seguinte, quem nele crê, em quem? Em Jesus, no Filho de Deus, o Filho do homem, lembra de novo o que ele está falando? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. E quando eu fui pesquisar esse versículo mais a fundo, eu descobri uma coisa interessante. Essa palavra de condenação, né, que ele fala aqui, olha, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse. Quando eu fui pesquisar essa palavra, eu descobri que essa palavra aparece 118 vezes na Bíblia. E toda vez que essa palavra aparece, ela está ligada diretamente a um contexto de juízo. Ou está se relacionando à lei, ou está se relacionando a um juiz, ou está relacionando a um contexto de um julgamento. E isso me chamou ainda mais atenção, porque eu queria entender, pô, mas que julgamento que é esse? Como assim julgamento? Foi aí que, em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, a Bíblia nos revela o que é esse julgamento. E o escritor de Hebreus diz o seguinte, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Percebe o que a Bíblia está querendo dizer aqui? Ao homem está ordenado. Quem ordena a vida é Deus. Isso faz com que o senhor Allan Kardec caia por terra. Todo o ensinamento dele de reencarnação acaba aqui, nesse versículo. Porque não tem uma segunda chance, como ele diz. Não existe. A Bíblia está dizendo aqui, cabe morrer uma vez só. Então isso aqui não existe. Lamento te informar. Pode ser muito bacana, mas está em desacordo com a Escritura Sagrada. Vindo depois o juízo. Peraí, olha como Deus é incrível. Porque Ele não botou você nesse mundo aí simplesmente ao léu, e Ele está te dando uma oportunidade para você entender que juízo é esse. E qual vai ser a base desse julgamento? E essa base é simples. A primeira grande base do julgamento está em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, que diz o seguinte: mas eu vos digo que toda palavra frívola, que significa palavra sem valor ou tola, que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. Que dia do juízo é esse que eu estou te falando, cara? Bateu as botas aqui, abriu o olho do outro lado, está na sala do tribunal. É ali que tu vai dar conta. Aí, pois pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado.
Então, a base desse julgamento será baseado no que você falou durante a vida. Ou você vai ser absolvido, ou você vai ser condenado, através das suas palavras. Outra base desse julgamento pode ser achado no livro de Apocalipse, capítulo 20, de 11 a 15, que é justamente sobre o juízo final. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tá vendo que eu te falei? Fechou o olho aqui, você vai ser imediatamente colocado diante de um tribunal. Percebe? Mas o que eu estou querendo dizer é que haverá um tribunal, e que você e eu estaremos nesse tribunal. E diante de você, diante de mim, estará um trono branco. Quem estará sentado nesse trono branco chama-se o Criador dos céus e da terra. Mas na frente desse trono branco tem outro trono um pouquinho menor, que quem estará sentado lá é o filho dele. E aí vai começar o julgamento da tua vida. Eu acho que esse julgamento vai ser um julgamento super rápido. Não vai ser um julgamento demorado não, cara. Tem milhões e milhões e milhões de pessoas para ser julgadas. Vai ser rápido esse julgamento. Na sua frente deve passar um filme instantâneo da sua vida. Como é que foi a tua vida nesse momento da história? Mas ele é honesto, coerente para ter um livro. Esse livro é o livro da tua vida. E um outro livro chamado o livro da vida. Muito bem, no livro da sua vida estão todas as suas obras, tudo que você fez, tudo que você falou. Lembra que Jesus, quando estava falando para aqueles fariseus, ele falou: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus? Você lembra daquilo que eu falei? Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante dos anjos? Então, naquele momento, Jesus vai olhar para você e vai fazer uma pergunta. E essa pergunta é muito semelhante com a pergunta que Pilatos fez para a multidão no julgamento dele. Então, se tem alguém que conhece o julgamento, é Jesus. E Jesus, nesse dia do seu julgamento, ele não vai ser incoerente como Pilatos foi. As bases de julgamento estarão diante de você e você não vai ter como negar, cara. Serão as suas palavras e serão as suas obras. E Jesus vai fazer uma pergunta, igualzinho Pilatos. Pilatos perguntou para a multidão assim: o que farei do Cristo? E a multidão falou: o que? Crucifica-o, condenando ele à morte, e absolveu quem? Barrabás, o criminoso, né? E Jesus condenaram à morte. Naquele dia será a mesmíssima coisa. Jesus vai perguntar: o que fizeste do Cristo? E antes de você responder, deve ter algum anjo ali manipulando os livros. Ele fala assim: abre aí no livro da vida dele, passa aí rapidamente e veja o dia que ele confessou Jesus como o Senhor de sua vida. Abre e veja se tem nesse livro algum momento na história da vida dele, o momento em que ele confessou os seus pecados, reconheceu que eu morri por ele naquela cruz. E o anjo rapidamente vai passar. E ele vai, se você tiver confessado Jesus, lembra que ele falou: aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante dos anjos. Jesus vai falar assim: olha, ele vai virar para o seu Pai, para os anjos ali, você não vai ter direito de falar nada, tá? Tem esse detalhe. Ele vai falar assim: olha, no dia tal, essa pessoa confessou os seus pecados, reconheceu que eu morri na cruz do Calvário para o perdão dos seus pecados. Assunto encerrado, entra para o gozo do seu Senhor. Vou te dar um exemplo. Você está vendo esse vídeo aí, você sentiu o coração: cara, eu quero confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. Aí você vai e ora: Senhor Jesus, eu confesso, eu quero te aceitar como meu Senhor e Salvador. Tá, na hora que você faz isso, está registrado no seu livro imediatamente que você confessou Jesus como seu Salvador. Aí sabe o que acontece? Naquele dia do seu julgamento, o anjo vai olhar assim: nesse dia aqui, ele estava assistindo o vídeo do YouTube do Márcio, e realmente o Márcio fez um convite para ele confessar o Senhor Jesus como seu Salvador, e ele fez. E essa pessoa,
ou ela, ou ele confessou os seus pecados diante dos anjos, diante dos homens. Aí Jesus vai falar: ah, então o nome dele está escrito no livro da vida? Tá sim, Jesus, ó, sim, aqui está dizendo na página tal. Aí ele vai procurar o teu nome, José, Mariana, Maria, pá, tá aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Aí Jesus vai falar: pode fechar, acabou o julgamento. Bem está, servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. Próximo, salvação eterna. Agora vamos fazer o outro lá. Você assistiu esse vídeo, você xingou meu pai, minha mãe, meu cachorro, meu sobrinho, passarinho, xingou todo mundo, não quis saber, não quer saber de igreja, não quer saber de nada, certo? Aí você morre, cara. Aí você aparece lá, diante do Senhor Jesus no tribunal. Tará! Mas eu fui uma boa pessoa, mas eu servi comida para os pobres, mas eu fiz não sei o que, eu estava lá no asilo, eu fiz não sei o que, eu servi isso, servi aquilo, eu dei minhas roupas, dei tudo, fui uma boa pessoa. Jesus vai fazer a mesma pergunta. O que fizeste do Cristo? Aí você vai querer começar a falar, ele vai falar: anjo, abre o livro. Aí o anjo vai procurar no livro da sua vida, não com esse óculos, né? Aí vai procurar lá, nasceu. Aí vai chegar no momento que ele vai ver que você assistiu esse vídeo aqui. E que no seu coração você falou: esse Márcio é um idiota, eu não quero saber de evangelho coisa nenhuma, eu nunca mais eu quero aparecer na igreja. Aí você passou, foi na rua, o carro te atropelou, você morreu. E você morreu assim. Que não queria saber de Cristo de jeito nenhum. Aí o anjo vai chegar: ó, Jesus, é o seguinte, ó, no dia tal ele assistiu o vídeo do Márcio. Márcio fez o convite para ele e essa pessoa negou você. Aí lembra? Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante dos anjos que estão no céu. Jesus vai olhar pela última vez para os seus olhos. E talvez com o olho cheio de lágrimas, ele vai fazer: não vos conheço, aparta-te de mim. O seu lugar é no fogo eterno. Ah, Márcio, mas você está sendo muito duro. Então não, cara. Aí você vai até reclamar: não, peraí, Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu fui uma boa pessoa, eu dei esmola, eu dei água para os pobres, eu atravessei o mar, fui fazer não sei o que, eu fiz tantas benevolências. Aí Jesus vai perguntar assim para você: o que tem mais peso? 3 pregos cravados numa cruz, a humilhação, para pagar um pecado que era teu, ou a sua benevolência? O que você acha que tem mais peso para Deus, o Criador do universo? O sacrifício de Jesus na cruz ou o seu bom coração? Vamos ser honesto. Você acha que a cruz tem mais peso do que todas as suas obras? Eu vou te dar uma dica, tá? Óbvio que tem. E terá. Então naquele momento é o momento mais duro da tua história. Tua morte não foi duro, cara. Dali pra frente vai ser. Porque acabou teu julgamento ali. Teu nome não está no livro da vida, porque você rejeitou Jesus. Aí ele vai pegar as tuas obras, tudo que está escrito, tudo que você fez, baseado em tudo que você fez nessa vida, você vai ser condenado para sempre. E a sua condenação está escrito também aqui na Bíblia. E Deus é tão justo, cara, que eu vou ler para você. Não é o que eu falo, não é o meu achômetro, é o que está na Bíblia. E a condenação é: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Fim do julgamento. Encerrado o seu caso. Você vai ser acompanhado até a porta do inferno e dali entregue para as hostes de Satanás. E você vai eternamente se lembrar que você teve uma chance para confessar Jesus que morreu pelos seus pecados e você rejeitou. Bom, mas que vídeo duro, é verdade. Sabe por que é duro? Porque eu prefiro falar isso em amor para você hoje do que você chegar e ouvir da boca do próprio Jesus a frase: o Márcio te avisou. Esse vídeo é um vídeo para te alertar. E note que em nenhum lugar desse vídeo eu estou te chamando para você pertencer a igreja nenhuma.
Deixa eu te falar, você pode estar indo na igreja todos os anos, todos os dias da sua vida, e você está indo para o inferno e nem sabe. Sabe por quê? Porque você, no fundo, nunca teve uma experiência com Jesus Cristo real, verdadeira, onde você entrega todos aqueles seus pecados podres que estão escondidos no teu coração. Você tem vergonha de chegar lá e falar, eu sou pecador. Deixa eu te falar, Jesus não quer que você entregue o seu melhor para Ele. Ele quer que você entregue o seu pior. É isso que Jesus quer. Ele morreu pelo teu pior. E deixa que o melhor dele frutifique na tua vida a partir daí. Esse vídeo, ele é feito com muito temor a Deus, com muito respeito a você, mas com muito amor. Muito amor. Sabe por quê? Deus não quer a tua vida religiosa, cara. Deus não quer a tua grana. Sabe por quê? Porque Ele é o dono de todas as coisas. Inclusive, foi Ele quem permitiu você ter o que você tem. Outra coisa, sabe as culpas da sua história, do teu passado? Deus quer levar. Deus levou isso na cruz. Isso não vai contar no dia da eternidade, cara. O que vai contar é o que fizeste com o Cristo. Você o recebeu ou você o rejeitou? Se você o recebeu, Ele vai te receber. Se você o rejeitou, Ele vai te rejeitar. Ponto final. Simples assim. Acredite você, aceite ou não, eu li só a Bíblia, cara. Eu espero de coração. E eu quero terminar com esse convite. Cara, se você quer aceitar Cristo, você não vai estar entrando para um clube, você não vai estar entrando para uma carteirinha, você não vai ter que pagar nada, você não tem que ter que pagar mensalidade, você não tem nada disso. Você tem que aceitar Jesus significa receber Ele como Senhor da tua vida, reconhecer que você é um pecador, cara, que você precisa de restauração, que você precisa de Deus, cara. É isso que é receber Jesus. Eu não tinha entendimento disso. Eu vou deixar também o meu testemunho aí para você depois visitar quem era o Márcio. Você acha que eu sou pastor? Não sou pastor, cara. Não tenho nem curso de teologia, cara. Não me interessa diploma. Eu quero esse livro na minha vida. Eu quero guiar você nessa oração. É uma oração tão simples. Se você quer receber Jesus, repete comigo. Senhor, aí fala o teu nome, ó. Eu, Márcio, eu quero te receber como Senhor na minha vida. Vem morar no meu coração. Vem ser o Senhor da minha vida. Eu recebo o seu sacrifício naquela cruz que morreu para o perdão dos meus pecados e que ressuscitou dentre os mortos. Vem ser Senhor da minha vida. Toma a minha vida das tuas mãos e me revela quem tu és. Em nome de Jesus. Amém. É isso. Simples assim. Uma oração de menos de 1 minuto que pode te garantir a tua eternidade. Deus te ama apaixonadamente, perdidamente. Eu quero te dizer que eu sou movido pelo amor dele para falar para você. Eu sei que falei palavras duras, mas tem um propósito, que esse propósito frutifique no seu coração e que você venha conhecer a Cristo, assim como um dia eu fiz. Deus te abençoe. E se Deus falou com você nesse vídeo, olha, escreve aí nos comentários, deixa o seu joia, envia esse vídeo para tantas quantas pessoas Deus colocar no seu coração. Não deixa esse vídeo morrer. Não deixa esse vídeo parar de ser visto. Esse vídeo precisa ser mostrado. As pessoas precisam entender que haverá um juízo. Mas esse juízo ele pode ser regado ao amor de Deus. Basta fazer essa breve oração que eu acabei de fazer com você. Tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo no canal.